E o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Duílio Monteiro Alves vai terminar seu mandato sem título. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou detalhes dos próximos passos, reformulação gigante à vista. Bora falar também sobre o Palmeiras e as negociações com o Bruno Henrique. O empresário dele é esperado nesse final de semana em São Paulo. Preciso te contar também bastidores da festa do São Paulo pelo título da Copa do Brasil. Notícias exclusivas. Tem ainda detalhes sobre a demissão de Bruno Lage no Botafogo. Quanto o Atlético vai faturar com a renovação de contrato de um patrocínio, a Betano permanece no clube. Falo também sobre as últimas do mercado, informações do Vasco, do Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá R$ 5 para fazer o cadastro e começar a apostar. É assim, você clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e já tem R$ 5 para apostar. Estou colocando na tela jogos dessa quarta-feira por Champions League e também Libertadores com os meus palpites. Tem Borussia Dortmund e Milan, vou de time alemão. Tem Atlético de Madrid Final, vou de Atlético. Porto e Barcelona, mesmo jogando fora de casa, imagino que o Barcelona vença. Tem ainda Inter e Fluminense, palpite difícil. Jogo de ida de empate. Tô pensando em ir no empate. E você, o que vai fazer? Antes de responder, já clica no link, já faz seu cadastro na Aposta Ganha para ganhar R$ 5 e ter direito a começar a apostar. Combinado? Bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que vai ter direito a mais R$ 7 milhões no aporte que a 777 prometeu fazer para 5 de outubro. A dona da SAF do Vasco atrasou o aporte de R$ 120 milhões. Por conta disso, vai ter de depositar mais 7 milhões em juros e correção monetária, valor total de 127 milhões. Bora contar também que o Cruzeiro teve uma renda líquida inferior a 50% da bolada do jogo contra o América no último final de semana, porque pagou R$340 mil à Minas Arena pelo uso do espaço tribuna na temporada passada, então houve um ajuste de contas. Foi por isso que o Cruzeiro faturou 817 mil de uma renda de quase 2 milhões de reais. Bora contar também que Pepa, ex-treinador do Cruzeiro, acaba de ser anunciado como novo comandante do Al Ahly do Catar, primeiro clube dele desde que foi demitido na Raposa. Já Paulo Turra, ex-técnico do Santos, não durou mais do que 6 jogos no Vitória de Guimarães. O time português demitiu o ex-santista, mesmo com vitória no final de semana, passagem de 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. Torcedores do Vitória de Guimarães exigiram a demissão do Paulo Turra, mesmo com a vitória, porque o desempenho nesse último jogo foi horrível e o time só venceu porque enfrentou um adversário com 2 jogadores expulsos. Quero falar agora sobre a demissão de Bruno Lage. Na noite dessa terça-feira, o Botafogo oficializou a saída do português. Entendeu-se que vale mais a pena pagar uma multa de 5 milhões de reais do que perder um título que já está praticamente ganho ou já esteve praticamente ganho. Passagem do Bruno Lage horrorosa. O time vem de 4 tropeços, entre eles empate contra o Goiás. Mas a gota d'água se deu por conta da constatação de que o Bruno Lage havia perdido o grupo. Ele treinou durante toda a semana com o Tiquinho Soares na pré-eleção. Momentos antes de entrar para a partida, ele mudou de ideia e escalou o Diego Costa. Jogadores não gostaram, passaram o recado para os dirigentes. A informação chegou ao John Textor e o dono da SAF do Botafogo decidiu pela dispensa do português. Não há um outro comandante fechado, nem negociações no momento. Por enquanto, o Lúcio Flávio fica como interino. Existe a possibilidade de Joel Carli, ex-zagueiro do Botafogo, assumir como auxiliar técnico do Lúcio Flávio de forma provisória. Botafogo que vê a chance de título ir embora cada vez mais próxima, 61% de chance de acordo com os matemáticos, essa possibilidade já foi de 90%. Eu quero saber a sua opinião. O Botafogo ainda corre o risco de perder esse título? Os caras vão conseguir essa façanha? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Sobre o São Paulo não, quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e um contrato de 120 milhões de reais de patrocínio. Ainda não está assinado, mas Betano e Atlético trocam minutas de um contrato que prevê 4 anos de duração e 30 milhões de reais por ano, ou seja, 120 milhões de reais, valor fixo. Ainda há bonificações que eu quero contar para vocês daqui a pouco. Na semana passada, quando vários nomes surgiram, eu disse, pessoal, o contrato de patrocínio que está sendo negociado é com a Betano. Esqueçam outros nomes. Hoje o Atlético está muito empenhado em renovar o contrato com a Betano. Foi o que aconteceu. O vínculo atual garantia 16 milhões de reais por ano de patrocínio e vai passar a ser de 30 milhões
quase dobrando o valor. Legal contar que há também bônus esportivos e também relacionados a apostas. Quanto mais apostas forem feitas na Betano por atleticanos, mais o Galo vence. Em relação aos bônus esportivos, cada título do Galo rende R$1,5 milhão. O valor máximo que a Betano pode pagar em prêmios é de R$3 milhões por temporada. Vale qualquer título menos o Campeonato Mineiro. Então, se o Atlético ganha a Copa do Brasil e o Brasileiro, são 3 milhões de bônus. Ah, tem bônus também para o vice-campeonato. Excluindo o Campeonato Mineiro, qualquer outro vice-campeonato garante R$1 milhão de bônus. Excelente contrato assinado pelos homens do departamento de marketing do Atlético e pelos gestores da SAF. Bora falar agora sobre o empresário de Bruno Henrique. Denis Ricardo é aguardado no próximo sábado em São Paulo para conversar com o Palmeiras. Tenho contado para vocês já há bastante tempo que o Palmeiras é dono da melhor proposta ao Bruno Henrique. R$2 milhões por mês de salário, 2 anos de contrato, prorrogáveis por um terceiro. Essa oferta é, por exemplo, bem maior do que a do Flamengo, que já foi recusada. O Fla queria manter o atual salário do Bruno Henrique, R$1.250.000 por mês, e contrato por apenas um ano. A informação sobre a vinda do Denis Ricardo, representante do Bruno Henrique a São Paulo, é do Neto, o apresentador da Band, o dono do programa Os Donos da Bola, contou no seu último programa que o Denis Ricardo tem uma reunião marcada com representantes do Palmeiras. Importante lembrar que ainda não há nada assinado, até porque o Denis Ricardo e o Bruno Henrique gostariam de ouvir uma última proposta do Flamengo, mas a vinda dele a São Paulo pode ser algo extremamente significativo. Só para completar, vale dizer que a chance de Bruno Henrique jogar em outro clube que não Palmeiras ou Flamengo hoje é bem pequena. O Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, o Vasco, o Grêmio e o Internacional também demonstraram interesse, mas ficaram aquém da oferta feita pelo Palmeiras. Então hoje, Bruno Henrique está entre Palmeiras e Flamengo, mais para jogar no Palmeiras do que para jogar no Flamengo, a menos que o rubro-negro aumente consideravelmente a sua proposta. Bora falar agora sobre bastidores da festa do São Paulo. O Tricolor comemorou nesta terça-feira à noite, numa casa de shows na zona sul da cidade de São Paulo, o título da Copa do Brasil. Presenciei a festa e consigo trazer uma série de bastidores para vocês. Festa que reuniu mais de 1.000 convidados, entre eles conselheiros, sócios e familiares de jogadores. Todo o elenco do São Paulo estava presente. Importante destacar que depois de uma série de músicas, jantar, coquetéis, aquelas coisas, os atletas foram chamados ao palco. E o Rafinha assumiu o comando da festa, assumiu o microfone e convocou todos os membros da comissão técnica da diretoria para também subirem ao palco. Achei a atitude do Rafinha legal. Ele, como capitão do time, é quem comanda tudo. Ele lidera, saiu fazendo um discurso. Nesse discurso, defendeu o elenco, disse que esse elenco havia sido muito criticado injustamente. Uma série de atletas foram pichados, taxados, queimados, mas os caras deram a volta por cima. Então o Rafinha disse que sentia muito orgulho de fazer parte desse grupo. Passou o microfone ao Caleri, e aí um bastidor, o Caleri foi o jogador mais ovacionado pelo público. Em todo momento era o nome dele o mais cantado, depois do Luciano e só em terceiro lugar o Lucas Moura. O Caleri é muito identificado com o torcedor do São Paulo. O Caleri fez um discurso rápido agradecendo ao carinho, já o Luciano deu aquela cornetada para quem criticou o São Paulo, ele mandou um boa noite. O Lucas Moura também falou estava muito feliz, que foi um título super importante, que ele tinha com ele que quando voltasse ao São Paulo seria campeão da Copa do Brasil, que era o único título que faltava. Queria chamar atenção para os discursos do Júlio Casares, o presidente, e do Carlos Belmonte, o homem do futebol. Eles encheram a bola do elenco, falaram sobre as dificuldades. O Belmonte tocou num ponto importante, lembrando que os atletas em nenhum momento reclamaram dos direitos de imagem, que estavam atrasados, agora não estão mais, que se mostraram extremamente profissionais, um grupo de homens, mas tanto o Belmonte quanto o Júlio Casares, de forma pública, meteram pressão no Lucas Moura pedindo para que ele fique. E aí depois que eles falavam isso, todo o público gritava fica Lucas, assim como os demais jogadores. Belmonte ainda cravou a permanência do Caio Paulista, até levou o microfone para o Caio para confirmar que o Caio Paulista ficaria de forma definitiva, ele jogador por empréstimo do Fluminense. A festa invadiu a madrugada, com direito a show, espetáculo, entre outras coisas. Comemoração justa por um São Paulo que nunca havia vencido a Copa do Brasil. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e o vexame da era do Duílio Monteiro Alves. O Duílio vai se tornar o primeiro presidente do Corinthians desde a década de 1980 a terminar seu mandato sem qualquer taça. Timão que foi eliminado da Sul-Americana, semifinal, derrota por 2-0 para o Fortaleza no Castelão nesta terça-feira. Primeiro tempo de empate em 0-0, no segundo tempo, Iago, Pikachu e Tinga
decretaram a derrota do Corinthians no placar agregado 3-1. Isso porque houve empate na Neoquímica Arena. O Corinthians não tem chance de ganhar o título do Campeonato Brasileiro, então Duílio se despedirá da gestão do Corinthians sem qualquer taça. Importante lembrar que o Corinthians fatura cerca de 500 milhões de reais por ano a mais do que o Fortaleza. Ainda assim não foi capaz de vencer o seu adversário. Folha salarial do Timão também é 3 vezes maior do que a do Fortaleza. Ressalva importante: excelente trabalho dos homens do Fortaleza, Marcelo Paz e companhia. O time tem a 12ª maior folha salarial do país e tem conseguido ser extremamente equilibrado e competente nas competições nacionais e agora internacionais. Nunca na história um time nordestino havia chegado à final da Sul-Americana e o Fortaleza tem grandes chances de título confronto. O adversário na decisão sai nessa quarta-feira, jogo que eu comento no Paramount Plus entre Defensa e Justiça e LDU. Tudo para que a LDU seja adversária, afinal de contas fez 3-0 na ida. Voltando ao Corinthians. Caos previsto para os próximos dias. Os jogadores e membros da comissão técnica já puderam sentir isso na volta do time ao hotel em Fortaleza. Torcedores do Corinthians aguardavam e cobraram forte, xingaram, ameaçaram. O Duílio e o Alessandro tiveram de dar explicações para um grupo de torcedores organizados e esses protestos devem continuar nos próximos dias. Importante contar que o Corinthians de 2023 foi eliminado nas quartas de final do Paulistão, na fase de grupos da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana, é só o 13º no Campeonato Brasileiro e é o pior visitante da Série A. Diante desse cenário, você pode ter certeza que a reformulação, seja com o André Negão como presidente ou com Augusto Melo como o homem forte do Corinthians em 2024, a reformulação será grande. Vários jogadores deixarão o clube, atletas que não conseguem entregar aquilo que prometem e tem um custo bem alto. Dá para citar vários. Fábio Santos não fica, Juliano não fica. Renovação no contrato do Renato Augusto ainda não está definida. Bruno Mendes deixará o clube de graça, ele já tem conversas avançadas com o Flamengo. Existem outras possibilidades de perda de atletas. Corinthians versão de 2024 será um Corinthians bem diferente, independentemente do presidente. E o Duílio Monteiro Alves, que conseguiu uma série de receitas novas, vai deixar o clube com um enorme fracasso à frente do departamento de futebol. Queria que você desse uma nota de 0 a 10 para o Duílio. No espaço para comentário, também não esquece de deixar like, de compartilhar, de me seguir. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!